Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então vamos deixando de ser trouxa e se inscrever aqui no Caldeirão Furado, que é de graça. E por gentileza, não vamos esquecer o like, né, que importa muito. Lembrando que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a chats que você usa nos comentários ou nas lives que estão rolando aqui, que é muito legal. Você pode também ter selos que vão ao lado do seu nome ali e vão mudando de forma gradativa de acordo com o tempo que você é membro. E também você tem acesso a conteúdos exclusivos que eu posto só pra quem é membro. Além disso, você pode usar o botão valeu e deixar o seu comentário em destaque, oferecendo uma dessas quantias disponíveis aí. Recados dados, então vamos pro tema de hoje, que é um tema que eu sei que vocês gostam, que é cenas inventadas. Cenas que não existem no livro, que criaram pro filme. Simplesmente, pô, vou colocar essa cena aqui. Ou então modificaram totalmente a parte que tá lá no livro pra colocar no filme. E o último que nós fizemos foi de Prisioneiro de Azkaban. Se você não assistiu, eu recomendo que assista depois, clicando nesse card aqui. E esse aqui é de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Bom, a primeira cena já inventada é aquela ali que o Harry acorda na toca, a Hermione acorda o Harry do pesadelo ali, a Hermione fala pra eles se vestirem, que a gente tá atrasado e tal. Essa cena aí já não existe, porque o Harry acorda no livro na casa dos Dursley mesmo. Os Weasley vão buscar até ele lá e tal, pra ir pra Copa, enfim. Então essa cena já não existe. A cena onde a família Weasley, o Harry e a Hermione se encontram com Amos Diggory e o Cedrico pula da árvore, também foi inventada. Eles só se encontram quando vão chegar lá na chave de portal pra serem transportados lá pro local da Copa. Quando eles usam a chave de portal, o Harry, o Ron e a Hermione, todo mundo cai, e aí o Cedrico, o Sr. Weasley e o Amos Diggory mostrando experiência ali, eles vêm bonitinho andando, flutuando, como se estivessem andando no ar. Isso também foi inventado, porque quando eles usam a chave de portal no livro, os três só ficam parados ao invés de cair. Quando eles chegam lá no lugar, eles estão paradinhos ali com a mão na chave de portal. Eles não vêm flutuando, não. Outra coisa que também foi criada ali pro filme é aquele clima de magia no acampamento, bruxo voando de vassoura, bruxo com perna de pau gigante, essas coisas não existem. Isso porque eles estão numa área trouxa ali, é uma área trouxa. Acontece alguns acidentes de crianças estarem brincando, fazendo magia e tal. Isso porque o acampamento no livro, ele fica longe do estádio. Não é uma coisa que tá igual é no filme ali, então é diferente. Quando o Harry chega no estádio ali no filme, né, eles vão subindo. O Lucius Malfoy até zomba dele, falando que eles seriam os primeiros a saber caso chovesse. Eles ficam num lugar tecnicamente ruim. Isso não existe, foi inventado pro filme, porque os Weasley ficam no camarote de honra, no mesmo que o Lúcio Malfoy está, porque o convite que o Sr. Weasley ganhou foi do Ludo Bagman, o ex-jogador de quadribol, que tava trabalhando ali no Ministério da Magia, no Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Ele deu ingressos de honra ali pra eles. Outra coisa que também não existe ali nessa parte da Copa Mundial de Quadribol é aquele fogos de Leprechaun dançando e os jogadores da Bulgária destruindo. Isso daí foi inventado, porque os mascotes se apresentam. Os mascotes da seleção da Bulgária são Veelas e os mascotes da Irlanda são os Leprechauns de fato, que todos eles juntos formam um grande Leprechaun. São vários Leprechauns juntos que formam um grande Leprechaun, formam um arco-íris e distribuem ouro, jogam moedas de ouro que obviamente são moedas falsas que desaparecem, mas é isso que acontece no livro, no filme é diferente. Aquela placa irada também do Krum, quando ele entra se apresentando lá, fazendo malabarismo na vassoura, também invenção do filme. O que acontece é, no livro, que os búlgaros nas barracas, eles estendem uma bandeira assim, que ficava se mexendo do Krum, mas isso que acontece lá no estádio é invenção do filme, o que é legal, né, porque ficou bem da hora a cena. O Ministro da Magia não dá nenhum discurso, como acontece lá no filme, ele dando as boas-vindas, falando que era a 422ª Copa Mundial de Quadribol e fazendo a partida começar lá. Não existe isso, tá? Quem narra a partida é o Ludo Bagman, isso não acontece. Na barraca, depois do jogo, né, depois da Irlanda ter sido campeã, o Fred e o Jorge estão cantando ali, zoando o Ron em relação ao Krum, ao Ron gostar do Krum. E aí eles cantam uma musiquinha ali e tal. Isso também não existe. Na real, não foi nem adaptado, não existe. No livro, o Harry tá deitado na beliche e eles estão, tipo, meio que cansados, quase cochilando. Depois disso, tem a cena que eles estão fugindo, né? Que tá um mó tumulto ali e o Harry toma uma joelhada na cara, ele cai, toma uma joelhada e desmaia. Isso não acontece. Isso foi realmente inventado. O Harry no livro corre ali junto com o Rony e com a Hermione e não acontece desmaio nenhum dele. Aconteceu algo muito errado aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Eric, eu sou o editor aqui do Caldeirão Furado e simplesmente o
macaco ele esqueceu essa parte no roteiro. As barracas não são queimadas e destruídas. Eles voltam para ela depois da confusão toda. Outra coisa que também foi inventada pro filme é o Bartol Crouch Jr. aparecendo e conjurando a Marca Negra. Ele não aparece, ele conjura a Marca Negra escondido, ninguém vê que foi ele, o Harry não fala que tinha um homem ali, nem nada do tipo. Totalmente diferente essa parte, mas como eles cortaram a Wink, a elfo doméstica do filme, eles tiveram que colocar desse jeito aí, mas não é assim não. A Marca Negra aparece no céu e tal, ninguém vê de onde foi, aí acabam descobrindo que foi a Wink com a varinha do Harry que tinha caído e maior rolo, e no filme é totalmente diferente. No Expresso de Hogwarts ali, lendo o Profeta Diário, Hermione fala que era bom o Harry mandar uma carta, né, pro Sirius, mas isso também não acontece no livro não. Na verdade, o Harry já tinha mandado uma carta pro Sirius muito antes dele, tinha mandado a carta pro Sirius sobre a cicatriz e o pesadelo, ele ainda tava lá na casa dos Dursley. A tiazinha do carrinho passando ali, o Ron comprando doces e estando sem dinheiro pra comprar o resto, o Harry falando que completava e o Ron falando que não queria também, não tem no livro, nem sequer existe, não existe mesmo. Achou comprando tortinhas de abóbora e o Harry ficando sem graça, também é uma coisa que não existe no livro. Já quando eles chegam lá na escola, né, que aí chegam as outras escolas, chega Durmstrang, chega Bobaton, e aí a carruagem desce e o Hagrid se joga assim, isso também não existe. O Hagrid não se joga não. Eu sei que parece que o intuito desse vídeo é falar que o filme tá horrível porque tá diferente do livro, mas na realidade não, é só curiosidades mesmo, tá? Eu gosto tanto do filme quanto do livro, claro que o livro sempre é melhor, mas é divertido. O filme é uma adaptação boa, uma adaptação legal, e isso é só curiosidade mesmo. Outra coisa que também é bem diferentona, assim, que no filme eles chegam na primeira noite, o Dumbledore já mostra o Cálice de Fogo, isso não rola não. O Dumbledore só fala que eles iam sediar o torneio Tribruxo, as escolas também não chegam no mesmo dia, muito menos o Dumbledore aponta pra taça e sobe aquele pano que cobria a taça e tal, isso não rola. A taça não é mostrada, inclusive. Dumbledore não fala qual será o juiz que escolherá os campeões. Um dia antes que ele coloca o Cálice de Fogo ali, do dia 31, que é o dia que eles escolhem os campeões, antes disso não. Então, essa cerimônia do começo ali do ano letivo foi totalmente adaptada. A cena ali do Filch correndo, que é até engraçada, avisando que as escolas já estavam ali, também não aconteceu. Outro detalhe legal que foi inventado pro filme é que as escolas não chegam fazendo apresentação, não. No filme, as escolas chegam ali, fazem uma apresentaçãozinha, os alunos de Durmstrang até jogam uma capoeira e tal, mas no livro, eles só chegam mesmo e é isso aí, tá tudo certo. Depois da apresentação ali do Cálice de Fogo, o Karkaroff entra no grande salão com uma cara muito suspeita ali, fechando a porta de onde o cálice tava, né? Não rola. Não existe. Simas colando chiclete na aula de Alastor Moody embaixo da cadeira. Quem faz isso é a Lila Brown. É a Lila Brown no livro quem faz isso, e aí o Moody fala que ela tinha lugar melhor pra colar o chiclete. E não é o Simas, não. Uma das cenas mais icônicas de Cálice de Fogo é quando o Fred e o George vão tentar colocar o nome no Cálice de Fogo, e aí eles são jogados longe ali e ficam velhos e começam a brigar, e a galera começa a tumultuar ali, maior tumulto, eles brigando. Só que ela é um pouco diferente. No livro, eles realmente são jogados longe, ficam com barba grande, e aí eles não brigam não, eles não brigam nem nada do tipo, e não começa aquele tumulto, a galera ri e tal, mas aí o Dumbledore aparece e fala tipo assim, poxa, muito legal, sua barba ficou muito bonita, procura Madame Pomfrey, porque outras pessoas já tentaram também, outras pessoas também estão com essa barba, e já foram lá, e aí o Fred e o George vão super de boa, eles não brigam não, nem nada do tipo. A cena que o Cedrico coloca o nome no Cálice de Fogo também é inventada, da galera chegando com os amigos abraçando, a galera empurrando e ele colocando, não rola. A cena do Krum colocando o nome no Cálice de Fogo também é inventada, que ele chega daquele olharzinho 43 pra Hermione, no livro não tem. Outra cena muito icônica que tem em Cálice de Fogo é aquela que a Hermione chega pra falar pro Harry que a Parvati disse ao Dino, que o Dino disse ao Simas, que o Rony disse pra ele que o Hagrid tava procurando, e aí a Hermione falando que não é uma coruja, coitada. Essa cena não existe, ela foi inventada. A cena que o Harry vai falar com o Cedrico ali pra contar sobre os dragões também, e aí os alunos da Lufa-Lufa fecham a passagem dele, mostram o distintivo de Potterfed, não rola, beleza? Não é desse jeito que acontece. O que acontece no livro é que eles estão na aula de poções, e aí o Draco é quem mostra os distintivos, e meio que dá uma confusão ali, o Harry enfeitiça o Draco enfeitiça o Harry, só que os feitiços acabam desviando, e aí o do Harry pega no Goyle, o do Draco pega na Hermione, o Goyle fica cheio de furúnculo na cara, e a Hermione fica com os dentes enormes, e aí é uma parte que dá até bastante raiva do Snape, ele fala que os dentes dela estavam normais, que ele não via diferença, e tipo, claramente ela tinha sido enfeitiçada, sabe? Enfim, essa mesma cena que o Harry vai falar ali com o Cedrico sobre os dragões, ela é bem diferente. O Cedrico não tá
deitado no colo de ninguém, igual tá no filme, não. O Harry vai falar com ele, tenta pegar ele sozinho ali. O Harry rasga a mochila dele usando um feitiço pra que ele parasse e o Harry pudesse alcançar ele. Aí o Harry ajuda ali com os materiais e fala sobre os dragões. A cena que o Harry para o Rony chamando ele de idiota, falando pra ele ficar longe dele, também não existe. Aquela bem depois dos dragões que ele fala pro Cedrico. E, consequentemente, o Draco falando ali na árvore sobre o torneio tribruxo, provocando o Harry, falando que ele não ia durar 5 minutos no torneio. Essa não existe. O que acontece é, antes mesmo de torneio e tudo, antes do Harry ser selecionado ali pelo Cálice de Fogo, o Draco zomba da senhora Weasley, e aí o Harry defende o Rony, né? Então é antes deles estarem brigados ali, e o Draco vai atacar o Harry pelas costas, e aí o Professor Moody transforma ele em Doninha, mas não é nessa hora. Outra cena que foi inventada, mas é rapidinha assim, mas é o Harry jogando o jornal Profeta Diário na lareira, e aí aparecendo o Sirius ali. Isso não acontece. O Sirius aparece ali, o Harry já tá esperando, e aí ele conversa com ele. Na primeira tarefa, antes da primeira tarefa acontecer em si, a Hermione entra na barraca lá com o Harry, abraça o Harry, Skeeter tira uma foto e tal. Isso não existe no livro. Realmente não existe. A Hermione não entra na barraca nem nada do tipo, tá? O que acontece pra sair essa entrevista depois no jornal é que o Colin Creevey dá uma entrevista pra Rita Skeeter e fala que o Harry tava sempre andando com a Hermione, né? E aí a Rita Skeeter cria ali uma fanfic do romance Hermione e Harry. No filme eles adaptaram fazendo isso na barraca, a Hermione abraçando o Harry e tal. Outra coisa que é muito icônica e marcante, não icônica e marcante a ponto de falar, meu Deus, isso é muito icônico, mas no filme Cálice de Fogo, em todas as tarefas, o Filch dispara um canhão que ele dispara antes da hora. Não acontece desse jeito. Quiseram só deixar engraçado mesmo, porque no livro é um apito que soa e no tempo certo ali, quem soa o apito é o Ludo Bagman, que é um dos jurados aí, que é um personagem que foi cortado do filme. No filme, a primeira tarefa é muito, muito, muito diferente do que é no livro, mas particularmente eu acho que a tarefa no filme, ela é mais emocionante. Não mais emocionante, mas ela é mais uma parada mais aventureira, né, no filme. Eu acho que se fosse exatamente como era no livro, não ficaria tão legal. Ou ficaria também, não sei. Primeiro que o Harry não sai ali já tentando ir direto no ovo do dragão e tomando uma rabada do dragão, porque no filme o Harry parece um tapado fazendo a tarefa. Essa é a verdade. Ele já sai todo... Ei, um ovo de ouro, ei. Não é assim. O Harry já para na porta direto ali e convoca a Firebolt. Ele espera a Firebolt chegar e aí ele levanta voo. Não acontece nada daquilo dele tomando um sufoco do dragão, jogando ele, cuspindo fogo. Isso aí não rola. E o dragão nem sequer escapa, beleza? Da arena e vai atrás dele. Mas só que ficou muito legal do jeito que eles fizeram, que mostrou toda a Hogwarts ali, deu uma sensação de perigo e tal. Mas no livro, o que acontece é que o Harry levanta voo muito alto, faz o dragão levantar para os ovos ficarem desprotegidos, e aí ele mergulha e vai desviando ali do dragão e captura o ovo. E ele é o que faz mais rápido e é o que ganha mais pontos nessa tarefa. No filme, logo depois da tarefa, o Harry vai pro salão comunal, ele abre o ovo de ouro, a galera fica toda pilhada, e aí o Ron vê isso e tal, e fala com ele ali, pede desculpa, só que no livro não é assim não. Logo na barraca de primeiros socorros, ali depois da tarefa, o Ron já vai ali e fala pro Harry, cara, você devia ser realmente maluco pra pôr seu nome no cálice, agora eu acredito, boto fé e tal, e aí ali eles dois voltaram a se falar normalmente e foi isso. Outra cena que essa sim é bem marcante, que é a do Ron recebendo o traje a rigor e falando que era pra Gina, recebe do Nigel ali, isso não acontece, essa cena é totalmente inventada. O Ron ganha o traje a rigor logo quando eles vão fazer as compras no início do ano letivo. Então a senhora Weasley compra ali, já compra o do Harry também, com o dinheiro do Harry, né, obviamente, e aí ela compra o dele, o do Ron de segunda mão e tal, e o do Harry mais moderno, né. Agora, outra cena que é icônica de Cálice de Fogo, que é a Minerva ensinando ali, falando sobre o baile, dançando com o Ron, falando pra eles não se comportarem feito babuínos bobocas balbuciando em bando, também é uma cena que não existe. Ela foi inventada pro filme. E assim, totalmente inventada. A Minerva fala sobre o baile de inverno ali quando acaba uma aula dela. Não tem aquele gramofone, nem nada do tipo pra explicar, nem ela usando o Ron de exemplo pra dançar. Outra coisa que pro filme foi inventada foi o Harry procurando um par com o Ron, assim, tipo, andando, procurando um par igual acontece no filme. Cara, no livro, são as meninas quem chamam o Harry pra ir pro baile. Tá entendendo? São as meninas que chamam ele pra ir pro baile. Todas elas querem ir com um campeão tribruxo. E o Harry dá um fora nas meninas tudo. O Neville dançando de pijama e sapato ali, todo empolgado com o baile, também é uma parada que só acontece no filme. Sabe aquela cena que o trio tá sentado e aí o Victor Krum passa malhando ali na beira do lago e um monte de menina seguindo ele, e
ele olha pra Hermione também assim, também não existe. O que acontece no livro é que eles estão passando por ali perto do lago e o Krum tá no navio e ele salta do navio de Durmstrang e mergulha. E aí eles até falam, poxa, ele é maluco, tá mó frio. E a Hermione fala, de onde ele vem é muito mais frio, então pra ele aqui tá até calor. Outra cena totalmente icônica de Cálice de Fogo é quando eles estão na aula ali, tá o Snape, não sei se é aula ou prova que eles estão fazendo no filme, que eles inventaram isso. E aí o Fred joga um papelzinho perguntando com quem eles iam no baile. E aí ele joga um papelzinho na Angelina, chamando a Angelina pro baile, fazendo um gestinho super engraçado. Só que não é assim que rola no livro, não. Eles estão no salão comunal quando isso acontece. E aí o Fred chega, fala assim, pô, e aí, vocês já convidaram alguém e tal? E aí o Ron fala que não. E aí o Fred vai e fala, não, é assim que se faz, ó. Ô, Angelina, chama a Angelina lá do outro lado do salão, fala, pô, quer ir no baile comigo? Ela fala, beleza, quero. Ele, pô, é assim, simples. E é desse jeito. Então, tecnicamente, se não tem ali essa aula, também não tem o Snape dando umas tapas na cabeça do Ron e do Harry. Outra cena que também é meio engraçada é a Minerva falando que o Harry tinha que dançar, né? E aí ela fala, não, é claro que eu te avisei. E o Harry fala, não. E ela, pô, então agora você tá sabendo. Isso não rola. No livro, ela explica que os campeões dançam. Logo depois, quando ela fala do baile ali na aula, tudo tranquilo. Já no baile de inverno, aparece a galera dançando ali e o Moody tá sentado com um furãozinho, só dançando, mexendo a perninha e tomando a poçãozinha polissuco ali que ninguém sabia que era. Só que no livro não rola, não. No livro, o Moody dança com a professora Septima Vector, que é a professora de aritmancia. Eu acho que é a Septima Vector. Eu acho que é. E aí, essa parte é importante no livro, porque é assim que o falso Moody descobre a amizade do Harry com o Dobby. E é o que ele usa ali pra fornecer o meio do Harry conseguir na segunda tarefa. A Minerva dançando com Dumbledore também é uma cena que não existe no livro, porque no livro o Dumbledore dança com a Madame Maxime, a diretora de Beauxbatons, e também não tem a cena do Hagrid dançando com a Madame Maxime. Depois que a Hermione tá lá, né, pô, se divertindo e tal, o Ron acaba estragando o baile de inverno da menina por ciúme, né, por ele não ser um cara que sabia o que queria, sabia se expressar, e aí ele é bem babaquinha, e aí ele vai e deixa a Hermione triste, né, a Hermione pega, chora, fala pros dois irem pra cama, só que isso de os dois irem pra cama não acontece. O Ron e a Hermione realmente discutem e tal, e aí com o Harry não acontece nada pro Harry, né, a Hermione, pô, não fala pra ele ir pra cama, nem nada do tipo, e a Hermione nem senta na escada chorando, assim, tipo, fim de festa, não rola. Mas ficou legal no filme. Neville Longbottom voltando do baile todo feliz, também é uma coisa que foi inventada. Ali pra segunda tarefa, né, o Harry tá com a Hermione e com o Ron na biblioteca, estudando um meio do que fazer pra respirar embaixo d'água, e aí o Moody chega falando, tipo, pra vocês irem tal, que estão procurando vocês, e isso não rola. O que acontece é o Fred e o George falando que a professora Minerva tava procurando o Rony e a Hermione, e era isso. Então, o Moody falando pro Neville ajudar o Harry a guardar os livros e tal, não existe. E falando em Neville, o Neville entregando o Gelricho pro Harry, explicando sobre o Gelricho, também não existe. O Moody até tenta fazer com que o Neville ajudasse o Harry, mas aí o Harry não pede ajuda pro Neville, não acontece nada ali, né, referente a plantas, e aí o Moody usa o Dobby. Ele chama o Dobby pra pegar suas roupas sujas pra lavar ali, e aí ele tá conversando com a Minerva, e aí ele fala intencionalmente com a Minerva, será que o Harry vai usar Gelricho e tal? E aí o Dobby escuta. Então o Dobby, por conta própria, vai lá, rouba o Gelricho e entrega pro Harry, faltando 10 minutos pra segunda tarefa começar. Outra parada que foi inventada pros filmes são as plataformas ali no meio do lago, onde os alunos estão pra acompanhar a segunda tarefa. Isso não rolou. Os alunos acompanharam da beira do lago mesmo, não montou plataforma nenhuma, mas no filme ficou bem legal. E se não tem a plataforma, não tem o Harry sendo empurrado pelo Moody ali, comendo Gelricho. Isso não rola. O que acontece é, o Harry chega correndo ali atrasado, ele nem tá com uma roupa diferente nem nada, ele tá com a capa mesmo de estudante, diferente do filme, e aí ele come o Gelricho, ele vai na beira da água, come o Gelricho, e aí ele enfia a cabeça na água, porque ele começa a não conseguir respirar e tal, e aí ele enfia a cabeça na água, e aí ele mergulha, entendeu? Os campeões não pulam bonitinho, mergulhando igual tá no filme, não. Depois que o Harry resgata os reféns, né, ele fica ali, ele é atacado por Grindylows e tal, e aí ele não consegue subir, ele usa o feitiço Acêndio e é atirado pra cima. Isso não acontece, tá? Foi inventado pro filme. O Harry realmente sobe nadando no livro. Ele vai nadando e pensando, tipo, não, falta só mais um pouco, falta pouco, tô muito perto e tal. E aí ele faz muito esforço e aí ele consegue pôr a cabeça pra fora da água e respirar. Igual o filme não, que ele faz o feitiço e sobe, não rolou. Depois da tarefa, o Harry acaba conversando ali com o Bartol Crouch Sr. E aí, né, o Bartol Crouch Sr. fala sobre família e tal. E aí o Moody chega, o falso Moody chega e faz
aquele tique da linguinha que meio que entrega ele, e aí o Bartol Crouch Sr. fica, pô, conheço isso de algum lugar. Só que isso foi inventado, porque nessa hora o Bartol Crouch Sr. nem tá mais em Hogwarts, porque ele já tá sob a maldição Impérios faz tempo, e ele já tava afastado do trabalho porque tava doente, e aí não acontece. Essa linguinha do Moody, né, do falso Moody, também é invenção. Serviu como narrativa pro filme pra ligar, tipo, é o mesmo personagem e tal, mas não existe. E outra cena que também não existe é logo depois dessa, que é o Harry, o Rony, a Hermione e o Hagrid na floresta cantando o hino de Hogwarts e encontrando o corpo do Bartol Crouch Sr. Isso não acontece no livro. No livro, o Harry e o Krum estão voltando das instruções pra terceira tarefa, e aí o Krum pede pra conversar com o Harry, e o Krum também enciumado em relação a Hermione, e aí o Bartol Crouch Sr. aparece porque ele tá resistindo à maldição Impérios. Ele chega em Hogwarts e tá todo maluco, descabelado, tentando falar o que tava acontecendo. Tipo, ele fala sobre o Dumbledore, fala sobre o Voldemort, o retorno do Voldemort, que ele queria matar o Harry, que ele tinha feito coisa errada, o filho dele, e aí o Harry vai correndo chamar o Dumbledore, só que quando o Dumbledore volta ali e o Harry chega, o Krum tá apagado e o Bartol Crouch Sr. já tá desaparecido, ou seja, não tem corpo. A galera só vai saber que o Bartol Crouch Sr. tá morto depois, lá no final, com Veritaserum, quando o Moody, né, o falso Moody, no caso o Bartol Crouch Jr., é revelado e ele conta que matou o pai, desintegrou ali, transfigurou os ossos dele, o corpo dele em ossos, e depois enterrou perto da cabana do Hagrid. É isso que acontece. Enquanto o Harry vai lá conversar com o Dumbledore na sala dele, e aí o ministro tá lá, o Moody tá lá, ele acaba saindo, né, eles acabam saindo, o Dumbledore fala pro Harry ficar à vontade pra provar os Vapts de Alcaçuz, que até hoje eu não sei o que é um Vapt de Alcaçuz, porque não existe no livro. Isso só tá ali no filme, esses bichinhos de comer que são maluco e pula igual umas biribinha viva. Tudo isso é invenção do filme pro Harry olhar pra penseira. Mas no livro ele tá sentado, ele fica sentado vários tempos ali, e aí ele vê uma claridade no armário meio aberto e ele vai ver o que é, e aí é a penseira. Outra coisa que é muito legal no filme, muito legal mesmo, eu até aqui falo, talvez seja uma das melhores cenas de Cálice de Fogo, que é a parte ali do julgamento do Karkaroff, ele entregando o Bartol Crouch Jr. Isso não existe, isso é muito inventado, tipo assim, muito mesmo. O que mostra no livro é, o Harry vê o julgamento do Karkaroff, ele vê o julgamento do Ludo Bagman, e aí ele vê o julgamento do Bartol Crouch Jr. Ele já entregue ali, já preso em Azkaban, vai pra julgamento, tá ele, a Bellatrix, o Rodolfo e o Rabastan Lestrange. Então não tem aquilo do Bartol Crouch falando que o Bartol Crouch Jr. tava envolvido na tortura dos Longbottom, e nem todo mundo ficando muito chocado. Isso é invenção do filme, mas eu confesso que é uma das minhas cenas preferidas. Ela é muito, muito boa. Muito boa. Eu digo que é melhor até do que no livro. Em algumas partes, assim, né? O plot é melhor no filme, né? Mas no livro tem toda a questão do Bartol Crouch implorando, falando de dementadores, que não queria voltar e tal. Mas, enfim, é legal, é legal. Já na terceira tarefa agora, indo ali pro labirinto, né? No filme não tem muita coisa que eles inventaram. Tem coisas que eles deixaram de colocar, na verdade, porque o labirinto tem muita coisa no livro, né? Mas uma das coisas que eles inventaram foi a Fleur sendo capturada pelos arbustos ali, pela sebe do labirinto. Isso não acontece. A Fleur nem é vista dentro do labirinto. Eles falam, o Cedric e o Harry falam que ouviram a Fleur gritar depois dela ser atacada pelo Krum, mas não aparece ela ali e o Harry não dispara faíscas vermelhas para que ela fosse salva. O que acontece é, o Harry encontra o Krum e o Cedrico, o Krum tá usando Cruciatus no Cedrico e é o Harry quem vai lá e salva o Cedrico e estupora o Krum. No filme é o contrário, né? O Cedrico que tá lutando ali com o Krum e tal, mas na verdade é o Harry quem salva o Cedrico, e aí o Krum fica ali desmaiado e é o Krum que é puxado pelos ramos ali da sebe, e aí eles disparam faísca vermelha para o Krum ser salvo. Outra cena que também foi inventada é o Cedrico correndo ali e o Harry correndo para chegar na taça, só desviando dos arbustos batendo neles. O que acontece na realidade não é assim. O Cedrico também não fica preso no cipó e o Harry salva ele. O que acontece é que eles enfrentam uma acromântula dentro do labirinto. O Harry é até atacado, a perna dele é machucada e juntos eles derrotam a acromântula. Pera aí, eu de novo aqui? Gente, o Caco pulou outro item. O menino tá com a cabeça a milhão com a paternidade. Vamos perdoar, vai. Transportados para o cemitério, Harry lê o nome na lápide e imediatamente diz que eles precisam sair dali. Isso não acontece. Harry não faz a mínima ideia de onde está e é totalmente surpreendido por Rabicho, assim como o Cedrico. Já no cemitério, depois que o Cedrico já tinha sido morto, Voldemort retorna, né, ali. E aí no retorno dele no filme, as roupas já retornam junto com o corpo dele. Óbvio que, né, eles não iam deixar o cara peladão lá e aí entregar a roupa, mas no livro é assim. No livro ele tá sem roupa e aí o Rabicho que entrega a roupa pra ele se vestir. Mas eu achei um efeito até legal no filme, a roupa já nascendo junto com ele, achei muito irado. Outra coisa que foi inventada no filme que eu achei que ficou bem melhor que no livro é a lápide do Anjo da Morte no túmulo ali da família Riddle, né? Porque no livro é um túmulo normal, uma lápide normal, e o Rabicho
bicho que amarra o Harry com cordas ali manualmente, né? Não é igual o Rabicho faz com a varinha e o Anjo da Morte prendendo o Harry, mas eu acho que no filme, nesse caso, ficou melhor. Outra coisa no filme que não existe no livro, mas que eu acho que ficou melhor no filme, foi o Voldemort pisando no rosto do Cedrico, né? Debochando dele, e o Harry gritando pro Voldemort não tocar nele. Aí o Voldemort percebe que o Harry tava ali, lembra, né, que o Harry tava ali. Mas no livro, o Voldemort já tinha dialogado com o Harry faz tempo e ele mal chega perto do Cedrico. Ele nem encosta no Cedrico, pra falar a verdade. Quando o Harry consegue retornar pra Hogwarts, ele retorna com o corpo do Cedrico ali com a chave de portal, ele tá debruçado chorando ali, a galera vai percebendo que o Cedrico tá morto, e o pai dele vem correndo numa cena que, assim, até hoje pra mim, eu já assisti 1 milhão de vezes, mas até hoje pra mim é uma cena forte pra caramba, do Amos Diggory chorando ali pelo filho dele, né, chorando sobre o corpo do filho. É uma cena muito forte pra mim, só que essa cena não existe, cara. Acredita? Essa cena no livro não existe. O Harry não vê o Amos Diggory chegando ali, o Dumbledore que vai falar com o Amos Diggory e tal, não tem essa cena toda ali não. Pô, bizarro. No livro não tem não, mas no filme ela é muito boa essa cena. E ali mais pro finalzinho, né, depois que tudo acaba, os alunos de Durmstrang estão indo embora, o navio afundando na água, que é uma cena muito bonita de encerramento do filme, também não tem no livro. No livro eles só se despedem e tal, e não mostra os alunos indo embora. Não no navio, mostra eles se despedindo e tal, mas não mostra o navio afundando na água. Muito menos a carruagem de Bobaton levantando o voo, também não mostra. Eles se despedem antes ali, mas, né, eles tinham que colocar no filme pra ir embora e tal, então não é nada demais. E a última cena do filme, que é a Hermione falando que tudo ia mudar, tudo ia ficar diferente, pedindo pra eles escreverem pra ela, também não acontece. Ela é inventada. No livro, a última cena deles é na plataforma 9/3/4, se despedindo e tal. Ainda tem alguns acontecimentos no Expresso. O Draco vai zombar da morte do Cedrico. Todos eles atacam o Draco, o Crabbe e o Goyle. Eles ficam desmaiados e o Fred pisa no corpo deles ali, tipo, desmaiados. Então tem toda uma história ali ainda no final, na volta pra Londres, né, no Expresso de Hogwarts. Mas aí foi cortado e inventaram a cena da Hermione falando que ia escrever. Então essas foram as 67 partes inventadas pro filme. Você lembra de alguma outra parte que foi inventada que não tem no livro e eles inventaram pro filme Cálice de Fogo? Eu deixei de falar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Você que já leu o livro lembrava de tudo isso ou não? Já tinha esquecido, faz tempo que leu? Você que nunca leu o livro, ficou interessado em ler o livro porque é muito diferente? Eu aconselho, leia mesmo. Harry Potter é incrível, leia os livros. E se você que lembrava tudo e só gostou de acompanhar aqui comigo, também valeu pela audiência. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.